Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para a Prosa. Eu espero que estejam todos muito bem, já há algum tempo que não nos falamos, tenho recebido algumas mensagens, umas poucas inscrições. Quero pedir a cada um de vocês que continue retransmitindo os meus vídeos, que hoje tem uma frequência menor, mas eu continuo preparando material. Algumas pessoas me perguntam por que eu demoro para fazer algumas postagens. Porque eu não quero simplesmente preparar o material para colocar no site. Eu fico sempre selecionando o material que eu considero que seja de fato relevante e importante para que vocês que recebem esse material possam praticá-lo, usá-lo na sua vida, no seu dia a dia. Bom, eu estou aqui hoje numa segunda-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Eu moro numa área, eu já comentei em alguns dos meus vídeos, numa área rural da cidade. E nos dias como hoje, um dia de chuva, nós temos aqui uma quietude que me agrada muito. Então, é com esta quietude que eu começo o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a oração quântica. Esse é um texto que eu recebi e que me inspirou a fazer esse trabalho de hoje. Vamos falar também sobre lei de atração. E por isso, como já tem muito tempo que eu fiz os vídeos sobre lei de atração, se vocês quiserem ver sobre isso, lá no início do canal tem 3 vídeos sobre lei de atração, falando especificamente sobre o trabalho. Mas hoje nós vamos falar sobre a oração quântica, que é uma ferramenta poderosa para a compreensão e prática da lei de atração. Então vamos rever alguns dados sobre a lei, para aqueles que ainda não conhecem o processo, para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com o meu canal, ou com a própria ideia da lei de atração. Essa é uma lei mística planetária, uma lei espiritual e energética que vibra no nosso planeta o tempo inteiro, tá? Ela é ininterrupta. A lei de atração é um processo energético que funciona no nosso planeta 24 horas por dia. Atua na minha vida e atua na sua vida também o tempo inteiro. Bom, a nossa mente, ela é como um computador com uma capacidade ilimitada de realizar. E uma das principais funções desse computador é a capacidade de sintonizar com a lei de atração e produzir na nossa vida exatamente a vida que nós desejamos. O processo de hoje, nosso trabalho de hoje, ele vem como um alerta para você, novamente, de que um dos fundamentos para que você possa usar bem a lei de atração é compreender a percepção de sintonia com a lei. A lei de atração é um processo energético que depende necessariamente de que o humano faça a sintonia adequada com esse processo. A mente por si ela tem a capacidade de sintonizar. Mas como é que essa sintonia é feita? Ela é feita através da projeção das imagens que nós colocamos na nossa mente. Então veja, eu estou aqui com as minhas anotações. O mundo ele é feito de energia, tá? E esta energia depende de determinadas instruções para funcionar bem. A vida que você tem hoje ela é resultante da sua mente entrando em sintonia com a lei de atração. Portanto, muitas pessoas me dizem, não, a minha vida é um problema grande porque o mundo é muito difícil, porque os problemas não param de acontecer, porque eu tenho uma dificuldade assim assado, me dando uma percepção de que essas pessoas acreditam de que o mundo externo atua sobre elas. A lei de atração nos mostra e nos prova que é o oposto. Nós temos uma mente em funcionamento, com uma capacidade limitada de realizar. O mundo é feito de energia e de informação, e é a informação que nós projetamos na nossa mente, através de imagens e de emoções, que entram em sintonia com a lei e produzem a realidade que nós temos. Onde eu coloco a minha mente, o foco que eu dou, as imagens mentais que eu produzo, e estas imagens cujo foco eu coloco, com energia, com intensidade, é que geram o resultado que eu tenho, e não o oposto. Portanto, nós não estamos aprisionados a uma vida triste, difícil, complexa. É preciso entender e reestruturar a imagem que temos de como funciona a vida para que a vida passe a funcionar de uma forma saudável. Por quê? Porque a lei de atração ela está em funcionamento e a sua mente, de uma maneira inconsciente, sintoniza com a lei. E aí, porque você não conhece a lei ou porque você não percebe esta diferença de percepção, é que vai fazer com que a sua vida fique um desastre. Porque, veja, a mente é capaz de realizar coisas maravilhosas e coisas terríveis. A mente, por si, ela não tem uma crítica, diferente do computador tradicional, em que, quando você vai fazer qualquer movimento mais complicado, quando você vai apagar um documento, por exemplo, o computador te informa que se você apagar você não recupera, na nossa mente nós não temos esse aspecto. A mente, ela simplesmente atua realizando tudo aquilo que você pede. Então, se você fica o tempo inteiro pensando em coisas negativas,
A mente não critica isso. Ela pega o que você está pensando e reproduz. Reproduz, reproduz, reproduz. Quando você começa a entender que se eu passo a projetar na minha mente imagens mais positivas, mais serenas, mais produtivas, mais felizes, mais saudáveis, e isso gera um externo mais saudável, um externo que é correlato com as imagens que eu estou projetando, quando você começa a perceber que é esta forma e começa a modificar esse processo, a vida do lado de fora de você, a vida no teu entorno, passa a ficar diferente. É exatamente esse o truque que precisa ser considerado para que você possa fazer a transformação e usar a lei de atração. Por quê? A energia é vibrátil. A energia, ela oscila em diferentes frequências e ritmos. Você é um ser vibrátil. E uma das características da lei de atração é que ela tem uma percepção dessa vibração e a sua mente, ela projetando uma imagem e magnetizando com uma emoção saudável, suave, feliz, positiva, este conjunto de imagem com vibração vai gerar uma sintonia automática com a lei de atração e vai gerar um movimento magnético de atração daquilo que você deseja. Ou seja, o processo que naturalmente acontece automático pode ser direcionado para que você passe a atrair aquilo que você pensa realmente. Olha, eu quero uma vida próspera. Eu não posso ficar imaginando uma vida difícil, uma vida triste. Eu não deveria olhar para o meu entorno e falar, mas está tudo muito difícil. Porque para a mente e para a lei de atração, quando eu digo que está tudo muito difícil, o que a lei de atração e a mente, como parceiras, entendem, é o seguinte, essa pessoa quer que uma vida fique muito difícil. Essa pessoa está pedindo dificuldade. E aí a mente começa a produzir dificuldade, a mente começa a projetar imagens de dificuldade, a lei de atração por si não discute nada, começa a atrair dificuldade, e isso vai reforçando para você que a vida é muito difícil. Então, quando uma pessoa me diz que a vida está muito difícil, eu digo a ela sempre e digo a você agora. O que você está projetando na sua mente para produzir essa vida tão difícil? Vejam, nós não estamos pedindo a vocês aqui que vocês saiam da realidade, né? Olha, é claro que existem problemas no mundo e desafios para a gente vencer. Eu entendo isso. Mas, por que para mim é um desafio e para você é uma dificuldade? Qual é a diferença humana entre nós dois? A diferença é que eu percebi que aquilo que eu projeto na minha mente gerará o meu resultado externo. E, gente, eu vivo isso de uma maneira tão frequente, tão constante. A minha vida é hoje exatamente o resultado daquilo que eu projeto, daquilo que eu vibro. Ou seja, eu não vibro dentro de negatividade. Se o pneu do meu carro fura, eu não fico ali lamentando porque furou. É um fato da vida que aconteceu, é um desafio. Eu vou lá, troco o pneu e paro de pensar naquilo. Eu passo a pensar no pneu recuperado, no pneu correto, no pneu ajustado. E a partir disso, eu passo a vivenciar a minha energia e a minha mente focadas neste conteúdo e não mais naquele problema que eu tive. E começo a trabalhar na minha mente para entender por que eu precisei atrair para a minha vida essa experiência de furar o pneu. Vou dizer para vocês, tem muito tempo que eu não furo um pneu, porque eu não coloco mais a minha mente nisso. Eu hoje gasto o mínimo de energia da minha mente com coisas negativas, com as dificuldades que podem acontecer, né? Com isso ou aquilo que ainda surge na minha vida, e gasto 95% da minha energia mental vibrando, pensando de uma maneira alegre, positiva, saudável e próspera, porque isso gera prosperidade, tá? Bom, então, a mente, ela é um computador e os pensamentos que são projetados na mente de forma clara são magnetizados por emoções correlatas e vão atrair para a vida pessoas, fatos e circunstâncias idênticas ao próprio pensamento. Dito de outra forma, não há nada que você não possa ser, fazer ou ter, porque pensamentos e emoções mais lei de atração são resultados. Então, nesse momento, dá uma paradinha nesse meu vídeo e pensa que resultados você está atraindo, porque o mundo externo ele vira um reflexo, um espelho. Se a vida não está boa, a primeira crença que você precisa adotar é: eu estou vibrando negativamente. Porque se eu estivesse vibrando de uma maneira adequada e clara e boa, a minha vida não estava atraindo isso que está acontecendo, tá? Essa é a lógica. Então, o segredo para você desenvolver o poder da sua mente, para você fazer a sua mente trabalhar em sintonia saudável com a lei de atração, depende de como você, não de como você pensa, mas de como você sente a respeito. Então veja, o que é o fundamento da lei de atração? A minha mente tem capacidade de sintonia. Eu projeto uma imagem, anexo a essa imagem uma emoção.
O que vai fazer sintonia com a lei de atração é a emoção. Quando eu me imagino saudável, a sensação é muito feliz. E é esta alegria e felicidade que fazem a lei de atração entender qual é o teor da imagem. Quando eu me sinto próspera, me vejo com bastante fartura material, com relações felizes, com uma casa próspera, com um trabalho que flui, com o meu estudo que eu cada vez amplio mais. Quando eu penso nessas coisas, me dá muito conforto, muito prazer, muita alegria, muita paz. E são estas emoções anexadas a estas imagens que eu projeto que atraem para a minha vida este resultado. É exatamente isso que faz com que a lei funcione. Então eu vou ler para vocês o texto que eu recebi sobre oração quântica, que eu achei tão bonito e tão simbólico, tão significativo, que eu resolvi separar para o nosso vídeo. O texto diz assim: como é feita a oração quântica? Em um de seus documentários, o físico quântico Greg Braden, ou Braden, não sei como é que se fala, conta que na década de 90 ele morava perto de um deserto em Los Angeles. Naquela época a região passava por uma das maiores secas da história. Então, um amigo dele, nativo americano, o chamou para ir em um local sagrado no meio do deserto para rezar pela chuva. Eles foram. Chegando lá, Greg observou que havia um círculo de pedras no chão. Era onde eles iriam rezar. Seu amigo ficou descalço e entrou no círculo. Fechou os olhos e saudou seus ancestrais. Ficou lá por uns 20 segundos. Depois, olhou para Greg e disse: vamos comer alguma coisa? Está com fome? Greg então respondeu: mas pensei que você iria rezar pela chuva. Seu amigo então disse: se eu rezar pedindo pela chuva, nunca choverá. Porque quando se reza pedindo algo, se está apenas constatando que não se tem aquilo, e aquilo nunca chegará. Greg então perguntou: mas então o que você fez nos 20 segundos que esteve no círculo? Seu amigo disse: eu senti o que sinto quando piso descalço na lama, e a lama está lá porque choveu muito. Senti o cheiro da chuva nas paredes de barro da nossa vila. Senti o que sinto quando ando em meio às plantações e elas estão altas porque choveu. Foi isso que eu fiz. Assim é a oração quântica, baseada no sentir e não no pedir. Sentir como se já tivesse no agora. Esse texto ele é absolutamente simbólico. Eu me sinto uma pessoa próspera e saudável. Eu me sinto uma pessoa feliz pelas relações que eu tenho. Eu sinto que a minha vida flui de uma maneira linda, plena e mágica. E isso, pessoal, que hoje eu tenho como resposta da minha vibração, não começou assim. Quando eu entrei em contato pela primeira vez com a ideia da lei de atração, eu tinha lá os meus 18, 19 anos, na época eu ainda trabalhava como secretária executiva. Aliás, com 18 nem trabalhava ainda, eu comecei aos 21. Eu trabalhava como vendedora na época. E comecei a estudar sobre lei de atração e sobre prosperidade mental e material. E comecei a entender sobre o poder da mente por hobby, por curiosidade. A partir disso, comecei a tomar contato com a ideia de que eu merecia ter uma vida plena e próspera. E a partir desse perceber, eu comecei a pesquisar mais e a desenvolver as técnicas que hoje eu aplico na minha vida. Ninguém começa um trajeto, uma viagem, uma jornada no 10º passo. A gente começa no primeiro. Mas o fundamento de começar é dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo para você hoje é observar que a sua vida não está boa ainda porque você ainda não aprendeu a sintonizar. É preciso ter uma emoção muito positiva a respeito das coisas. E quando eu comecei, por não saber, eu ainda era uma pessoa negativa, que tinha medo de tudo. Eu fui fóbica. Eu era uma pessoa com muitas dificuldades de tudo que você puder imaginar na vida. E hoje, eu sou uma pessoa completamente transformada por prática. Eu sempre digo a vocês no meu canal: pessoal, tem que praticar, tem que entender e colocar em prática. Pratica, observa para ver se conseguiu sintonizar de uma maneira adequada. Não consegui ainda, eu vibro, eu projeto a imagem, tenho a emoção e verifico se no externo eu estou conseguindo atrair. Não consegui ainda aquilo que eu procurei atrair, eu volto aqui na minha visualização, observo se a visualização está ajustada, coloco uma outra emoção e assim eu vou praticando. E o externo, ele vira ao mesmo tempo o símbolo de que eu estou atraindo adequadamente e o próprio prêmio. Por quê? À medida que você pratica, você evolui, à medida que você evolui, o processo funciona e o planeta inteiro ganha. Porque quanto mais positivo cada um de nós é, mais a gente contribui para que o planeta também se torne assim.
Então vejam que beleza essa percepção da oração quântica. A oração quântica é você entrar em sintonia e sonhar como se já estivesse acontecendo agora. E aí eu te pergunto, como seria se nesse momento sua vida estivesse próspera? Para e imagina. Prosperidade dentro daquilo que você acredita. Como seria se você já estivesse com a saúde que você deseja? Como seria se você já estivesse naquele relacionamento maravilhoso, em que há compreensão, parceria, amizade, respeito? Como seria se você fosse uma pessoa produtiva, uma pessoa que realiza? Como seria se você já tivesse uma vida financeira estável como você deseja, sempre lembrando que cada uma dessas questões tem aí os seus desafios. Estabilidade financeira absoluta não existe. É preciso que você vá sempre produzindo e equilibrando. Tem gente que me diz, eu gostaria de ser milionário. Eu digo, olha, os milionários também trabalham, de forma diferente, mas trabalham e cuidam, e se empenham, se comprometem e assumem as suas responsabilidades dentro do seu universo, que é o universo financeiro próspero, farto, né? Então, como seria se a prosperidade material já estivesse na sua vida? Imagina agora. E aí imaginar é ver, ouvir, sentir como se já estivesse acontecendo. Sonhar como se fosse uma criança, né? Você uma vida absolutamente plena, desse jeito que você sonha. O processo está completo quando você consegue imaginar e aí o corpo sente aquilo como se fosse real, né? Mas Ana Lu, eu não consigo ainda sentir como se fosse real. Então trabalha nisso, para que você possa aprimorar o processo. Quanto mais você conseguir aprimorar, mais você vai atrair sintomas de que você está entrando no sentido exato da lei de atração. O que acontece com uma pessoa, por exemplo, que quer prosperidade material? Começa a ganhar desconto, carona, cupons e presentes e brindes. É um sintoma, está começando a entrar. Minimamente você chega no lugar, alguém te oferece um café, entende? Você está começando a sintonizar. E aí vira uma brincadeira, uma diversão. A vida fica uma coisa legal de viver, porque você está sempre procurando aprimorar e atraindo cada vez mais. Essa é a lógica da oração quântica. Eu convido você a fazer isso na sua vida agora. Para aí, pega esse processo da oração quântica, descreve para você num papel o que você quer na vida, pega um desses elementos que você quer. Olha, eu quero uma saúde boa. Se senta, respira profundamente, começa a produzir mentalmente imagens suas com uma saúde boa. Se você já teve, começa a imaginar como era quando tinha. Se você nunca teve, começa a imaginar como seria se tivesse. Uma respiração profunda, um corpo saudável, disposição, um sono bom, profundo, relaxante, um alimento que alimenta de verdade seu corpo, uma digestão boa, bem feita, uma hidratação bem equilibrada. Você imagina essas coisas e vai começar a sentir como é gostoso, como a sensação fica feliz no corpo. Isso significa que você produziu uma boa imagem e um bom sentimento. Quando você percebe que está no máximo dessa sua projeção, começa a vibrar, que é colocar esses dois em conjunção, a imagem e a emoção, e viver, deixar o corpo sentir como se fosse real. E dizer para a mente, isso é real e eu quero isso agora. E manter-se ali. Ao longo dos dias, vai imaginando aquilo e aprimorando e sentindo cada vez mais profundo. Você está naturalmente em sintonia com a lei de atração. A partir disso, é esperar acontecer. Façam esse exercício. E se vocês quiserem, eu estou colocando aí meu e-mail, me mandem as dúvidas. Tirem essas dúvidas sobre o que não está funcionando e a gente vai aprimorando para que você consiga obter na sua vida a maravilha que eu tenho na minha hoje. Uma vida próspera, uma vida plena, uma vida mágica. Nesse planeta fabuloso, onde nós estamos para aprender e evoluir, mas que nos acolhe como uma escola fraterna, que nos oferece muito, que nós podemos usufruir, temos o direito de usufruir, porque isso é fato. No momento que nascemos no planeta Terra, temos o direito de usufruir. Mesmo quando nascemos numa situação difícil, nada nos impede de sair dessa situação e evoluir. Eu tive um pai que nasceu, um menino muito pobre, chegou a morar na rua durante 6 anos da vida dele, dos 12 aos 18 anos, e ele saiu da rua. E aprendeu muito. E me passou muitas instruções importantes para a vida. Portanto, ninguém está aprisionado ao passado. Ninguém está aprisionado a uma origem humilde. Não importa de onde você veio, importa para onde você quer ir. E o que você faz a partir de hoje, deste momento, para chegar onde você quer.
Pessoal, eu desejo de coração, como sempre, que a minha mensagem chegue em você como um afago, como um abraço apertado, carinhoso e fraterno, como uma mão amiga segurando na sua e dizendo, vai funcionar. Eu desejo que todos vocês que recebam essa mensagem hoje, se estiverem num momento difícil de vida, cara, vai mudar, eu tenho certeza que vai. Passem a pensar de uma forma bacana. Vejam, não é pensar positivo, é sentir positivo. É isso que leva você para frente. É isso que faz a lei funcionar. E desejo de coração que a gente volte a se encontrar sempre, sempre, sempre. Não vou nem dizer todas as semanas, porque nem todas as semanas eu consigo publicar um vídeo. Mas sempre que a gente se encontra, para mim, é maravilhoso. E eu sou profundamente grata a tudo que eu recebo, e você está incluído nisso, que vem aqui procurar os meus vídeos, que me manda e-mails, que me manda carinho pelo canal, que curte o meu canal, que está sempre comigo, nas orações, nas preces e no desejo de evolução. Nos vemos no próximo encontro, no próximo vídeo. Pessoal, fiquem com Deus. Um beijo grande, carinhoso. Até o próximo sonho. Namastê.